Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai embarcar numa jornada aí tanto, viu? A verdadeira odisseia de 50 anos do computador pessoal. É uma história que leva a gente de uma simples caixinha com luzes piscando numa garagem até um assistente de inteligência artificial que cabe no nosso bolso. E a grande pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é exatamente essa. Como é que a gente saiu de computadores que ocupavam uma sala inteira, que só uma elite de técnicos conseguia operar, para uma inteligência artificial pessoal? Isso aqui não é só uma história sobre tecnologia, não. É uma história sobre a libertação do poder da informação. Ok, então vamos mergulhar nisso. O nosso ponto de partida é um mundo que era dominado por mainframes, aqueles computadores gigantescos, super inacessíveis. O poder de computação era todo centralizado. Mas aí, uma invenção mudou as regras do jogo para sempre. O microprocessador, que basicamente espremeu toda a lógica de um computador num único chip de silício. E este é o Marco Zero, o Altair 8800, de 1975. É uma homenagem em tanto, né? Sem teclado, sem monitor, nada disso. A programação era feita, acredite, ligando e desligando interruptores para inserir o código em binário. E a resposta? Vinha por umas luzinhas que ficavam piscando. Primitivo? Nossa, com certeza. Mas foi a primeiríssima vez que uma pessoa comum podia sonhar em ter um computador. Foi a faísca que acendeu a revolução. Agora, a grande sacada aqui foi o modelo de negócio. O Altair era vendido como um kit para montar em casa, o que deixava ele bem mais acessível. Por $439, um entusiasta de eletrônica podia comprar o cérebro da máquina. E a memória? Era vendida à parte. Um único kilobyte custava $176. No fundo, essa abordagem modular acabou dando origem a toda a indústria de peças de computador que a gente conhece hoje. Mas o Altair não fez a revolução sozinho, claro. Ele precisava de uma comunidade. E essa comunidade foi o Homebrew Computer Club, lá no Vale do Silício. Aquilo era um verdadeiro caldeirão de ideias, sabe? Onde o objetivo de todo mundo era um só: libertar a computação das garras das grandes corporações. Foi lá que figuras como Steve Wozniak e Steve Jobs trocaram esquemas e sonharam juntos. E foi exatamente nesse ambiente que nasceu a maior empresa de software do mundo. Dois jovens, Bill Gates e Paul Allen, perceberam que programar o altar com aqueles interruptores era impraticável. Então eles criaram o Altar Basic, que era tipo um tradutor que permitia programar numa linguagem bem mais humana. Esse foi o primeiríssimo produto da Microsoft e estabeleceu uma ideia que na época era radical. O software podia ser um produto, vendido separado do hardware. Certo, vamos avançar um pouco no tempo, para a próxima fase. Se os primeiros anos foram dos robistas, 1977 foi o ano em que o computador pessoal virou de fato um produto de consumo. A era da garagem estava aos poucos dando lugar a uma verdadeira batalha pelo domínio do mercado. E aqui a gente tem os três competidores que definiram esse mercado inicial. É a chamada Trindade de 1977. De um lado, o Apple II, o único que tinha gráficos coloridos e uma arquitetura aberta, com slots para expansão, uma visão genial do Steve Wozniak. No meio, o Commodore PET, com aquele design tudo em um, mais focado em escolas. E à direita, o TRS-80, que foi o campeão de vendas no começo, distribuído em massa pela rede de lojas Radio Shack. Cada um tinha seu ponto forte, mas a Apple apostou na expansibilidade, e isso se provou crucial para o futuro. E então, em 1981, o gigante acordou. A IBM, que era sinônimo de computação corporativa, decidiu entrar no jogo. E para conseguir competir com a agilidade de uma empresa como a Apple, eles quebraram todas as suas próprias regras. Em vez de projetar tudo dentro de casa, como era a tradição deles, eles adotaram uma estratégia radical: usar peças de prateleira que já estavam disponíveis no mercado. A estratégia da IBM foi bem pragmática e, de certa forma, genial. Primeiro passo, usar componentes padrão, tipo o processador Intel 8088. Segundo, em vez de criar um sistema operacional do zero, eles licenciaram um de uma pequena empresa chamada Microsoft. Era o MS-DOS. E terceiro, manter só uma única peça como proprietária, só uma coisa que era deles: o BIOS. O BIOS. Esse era o segredo, a chave do cofre. O sistema básico de entrada e saída é aquele pequeno software que acorda o hardware quando a gente liga o computador. É a primeira coisa que ele roda. A IBM acreditava que, controlando o BIOS, ela controlaria todo o ecossistema de computadores compatíveis com o seu. Era a única parte que, teoricamente, ninguém poderia copiar. Ou era o que eles pensavam. Só que essa estratégia tão aberta da IBM tinha uma brecha fatal. Empresas como a Compaq perceberam na hora que podiam construir um clone 100% compatível. Pensa comigo, o processador da Intel podiam comprar.
O MS-DOS podiam licenciar da Microsoft. E o BIOS? Aí veio o pulo do gato. Eles usaram uma técnica genial chamada engenharia reversa de sala limpa. Basicamente, uma equipe descrevia o que o BIOS fazia e outra equipe, sem nunca ter visto o código original da IBM, criava um novo, do zero, que fazia a mesma coisa. O resultado? Uma explosão de clones de PC. A IBM, sem querer, acabou criando os seus maiores concorrentes e o padrão dominante que a gente conhece como o Intel, a junção de Windows com o Intel. E enquanto o mundo todo convergia para o padrão da IBM, o Brasil decidiu seguir um caminho completamente diferente. Vamos agora fazer um desvio super fascinante na nossa história. Como o Brasil fechou suas fronteiras para criar uma indústria própria de computadores. Em 1984, foi criada a Lei da Reserva de Mercado. A ideia era proteger a indústria nacional e, com isso, alcançar a soberania tecnológica. A importação de microcomputadores foi simplesmente proibida, o que forçou a criação de empresas 100% brasileiras para suprir essa demanda. Foi um experimento econômico e tecnológico em escala nacional. E qual foi o resultado? Uma indústria local vibrante, mais baseada em clones. Aqui no Brasil, o popular Sinclair ZX Spectrum do Reino Unido virou o microdigital TK90X, com a ROM adaptada e até comandos em português. Empresas como a Unitron clonaram o Apple II. E o padrão MSS, que não fez muito sucesso nos Estados Unidos, virou um fenômeno por aqui com o Expert da Gradiente e o Hotbit da Sharp. E isso nos leva ao clímax dessa aventura brasileira, a história da Unitron. Essa empresa fez algo que ninguém no mundo tinha tido a coragem de fazer. Eles criaram o primeiro clone do Macintosh. A Apple ficou, claro, furiosa. O caso escalou tanto que o governo americano ameaçou o Brasil com sanções comerciais contra exportações de suco de laranja e calçados. A pressão foi tão gigantesca que o governo brasileiro vetou o projeto, o que marcou o início do fim da reserva de mercado. É uma história incrível sobre como a geopolítica pode moldar a tecnologia, né, pessoal? Se estiverem gostando de mergulhar fundo nessas histórias, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. A guerra do hardware é só metade da história. A outra grande revolução estava acontecendo na forma como as pessoas interagiam com as máquinas. A transição daquela tela preta, da linha de comando, para a interface gráfica. A ideia de janelas, ícones e do mouse nasceu nos laboratórios da Xerox PARC, lá nos anos 70. Mas foi a Apple que realmente popularizou o conceito. Primeiro com o Lisa, em 1983, que foi um fracasso comercial. E logo depois com o Macintosh, em 84, que foi um sucesso estrondoso. A Microsoft seguiu esse caminho e com o Windows 3.1 em 1992, finalmente conseguiu dominar o mercado, levando a interface gráfica para a esmagadora maioria dos PCs. E esse número aqui ilustra perfeitamente porque a primeira tentativa da Apple falhou, $9.995. Era esse o preço do Apple Lisa em 1983. Isso hoje equivale a mais de $30 mil. Era uma tecnologia revolucionária, sem dúvida, mas completamente inacessível. O Macintosh, lançado no ano seguinte, corrigiu esse rumo e tornou a interface gráfica uma realidade para muito mais gente. E tudo isso nos traz para a era moderna. Depois de décadas de uma evolução mais incremental, a gente está vivendo agora a maior ruptura na arquitetura do PC em muito tempo. Uma mudança impulsionada pela busca de eficiência e, claro, pela ascensão da inteligência artificial. Em 2020, a Apple fez um movimento que foi um verdadeiro terremoto no mercado. Abandonou os processadores da Intel, da arquitetura x86, que dominou por 40 anos, e passou a usar seus próprios chips, os M1, baseados na arquitetura ARM. A arquitetura ARM, que antes era vista como algo só para celulares por causa da eficiência energética, provou ser capaz de superar o desempenho dos desktops tradicionais. O foco mudou de potência bruta para desempenho por watt. E junto com essa mudança, um novo componente apareceu no coração dos computadores, a NPU, ou Unidade de Processamento Neural. Pensa assim, a gente tem a CPU para tarefas gerais e a GPU para gráficos, certo? Agora tem um processador novo, especializado só em inteligência artificial. A função dele é acelerar tarefas de IA ali mesmo, localmente, no próprio aparelho, sem precisar mandar dados para a nuvem. Isso garante mais velocidade, mais eficiência e, o que é crucial, mais privacidade. E isso não é uma coisinha de nicho, não. Este gráfico da Gartner mostra bem a tendência. A previsão é que os PCs com IA, equipados com essas NPUs, já vão representar 43% de todos os computadores vendidos em 2025. A indústria inteira está se movendo nessa direção. O PC está se reinventando para ser um verdadeiro assistente de IA pessoal. Então, o ponto principal é este. Em 50 anos, a gente foi de uma caixa de luzes que exigia saber soldar e entender de código binário
para um parceiro inteligente que entende a nossa linguagem e ajuda a gente a criar. A Odisseia do computador pessoal é uma história de empoderamento contínuo. A pergunta que fica no ar é: qual será a próxima fronteira? O que o futuro nos reserva para a próxima grande revolução nos computadores pessoais? Deixem as opiniões nos comentários.